Bom dia, pessoal. Vamos ver aqui então hoje alguns exercícios que são exercícios que costumam cair nas provinhas do Enem, né? Então vamos nos preparando aí porque a gente não sabe que hora vem, né? Então vamos lá. O X da questão, da forma como está escrito aqui, vocês já sabem, né? É o nosso endereço lá no YouTube, né? Então vamos lá, faça uma visita, dê um like se você gostar, indica para os amigos que você gosta e indica para os inimigos também, né? Não tem problema nenhum não. Se você não gostar, indica para os inimigos. Então vamos lá. Exercícios, função do primeiro grau. Aqui nós temos o seguinte exercício. Determine o valor de K de modo que tenhamos uma função do primeiro grau, né? Então, para que a gente tenha uma função do primeiro grau, a gente sabe que tem a forma genérica da função do primeiro grau, f de x igual a ax mais b, né? Ou y igual a a vezes x mais b. Muito bem, da forma como está aqui. E o que eu tenho aqui nessa função, né? Eu tenho que y é igual a 2 vezes k menos 1, entre parênteses, multiplicando x mais 17. Então veja que o meu ax, né, eu tenho alguma coisa multiplicando x. O que está multiplicando x? É o que está dentro dos parênteses, ok? E eu sei que, por definição, o que vem acompanhando x tem que ser diferente de zero. Porque se for igual a zero, eu deixo de ter uma função do primeiro grau, né? Não é ax mais b a função do primeiro grau? Se o meu a for zero, eu deixo de ter uma função do primeiro grau, ok? Então, o que vem acompanhando o x, multiplicando o x, tem que ser diferente de zero, né? Então, o meu a tem que ser diferente de zero. Quem é o meu a? O meu a é esse 2k menos 1. Então, o meu a, 2k menos 1, tem que ser diferente de zero. Então, vamos fazer essa igualdade aqui. 2k menos 1 tem que ser diferente de zero. Então, eu tenho aqui uma desigualdade, certo? Mas eu quero saber o valor de k. Determine o valor de k de modo que tenhamos uma função do primeiro grau. Então, eu tenho que 2k menos 1 é diferente de zero. Eu vou pegar esse menos 1 e vou passar para o outro lado do sinal de diferente. Então, vai ficar 2k diferente. O menos 1 passou para o outro lado, então ele vai passar com o sinal positivo, certo? Então, vai ficar 2k diferente de 1. Perfeito? Mas eu quero o valor de k e não de 2k. Aqui eu tenho o valor de 2k. K, então, vou colocar ele separadozinho aqui, vai ficar k, tem que ser diferente. O 1 está lá sozinho e o 2 está multiplicando o k. Então, quando ele passar para o outro lado, ele vai fazer a função inversa do que ele está fazendo aqui. Aqui ele está multiplicando, ele vai para lá, então, dividindo. 1 dividido por 2. Então, o meu k, para que eu tenha uma função do primeiro grau, o meu k, ele tem que ser diferente de meio. Ok? Por quê? Veja bem, se o meu k aqui, ó, for igual a meio, né? Se ele for igual a meio, eu vou ter 2 vezes meio. 2 vezes meio é igual a 1. Dentro do parênteses não está 2k menos 1? Se 2k, né, vai valer meio, certo? 2k vai valer 1, aliás, né? 2 vezes meio, 1. 1 menos 1 vai dar 0. 0 vezes x, eu deixo de ter uma função do primeiro grau. Então, k tem que ser diferente de meio. Qualquer valor só não pode ser meio. Ok? Entendido? Vamos para o segundo aqui. Letra B. Da mesma forma, determine o valor de k para que tenhamos uma função do primeiro grau. O que é que determina que uma função é do primeiro grau ou
do segundo grau ou do terceiro grau? É justamente o expoente da variável, né? Então aqui, ó, eu tenho o A, que vai ser sempre um valor fixo, o B, que vai ser sempre um valor fixo, e tem o X, que vai ser o valor variável. Vou colocar aqui em preto para que você visualize melhor. Y igual a X mais o B. Qual é o expoente desse X aqui? Ah, professor, não tem expoente. Justamente, se não tem nada em cima do X, é porque é 1. Então, esse 1 está dizendo que essa função, y igual a ax mais b, ela é uma função do primeiro grau. Aqui embaixo, né, no que o exercício está me propondo, você já percebeu que eu tenho aqui, ó, x elevado a 2? Então, se eu tenho um x elevado a 2, quando eu olho aqui, eu falo, isso não é uma função do primeiro grau, porque o grau da função é determinado pelo expoente da variável. E o expoente da variável é 2, não é 1. Então, eu tenho que fazer alguma coisa aqui para que essa função seja do primeiro grau. Então, veja só, o que é que está multiplicando esse x2? Ó, k mais 2. Então, dependendo do valor que k assumir, eu vou conseguir sumir com esse x ao quadrado aqui. Entendeu? Olha só. Aí eu vou ficar sobrando só isso aqui, ó, menos 3x mais 5. Então, dependendo do valor aqui, ó, eu tenho k mais 2. Perdão. Eu tenho k mais 2 vezes x ao quadrado, certo? Se isso aqui for igual a zero, né? Perfeito? Isso aqui vai ser uma função do primeiro grau. Então, k mais 2 vezes x elevado a 2 igual a zero. Ok? Então, aqui está multiplicando, certo? Eu passo para o outro lado, dividindo. K mais 2 igual a zero dividido por x ao quadrado. Zero dividido por qualquer coisa vai dar quanto? Hein? Tenho nada para dividir para 10 pessoas, vou dar nada para ninguém. Então, zero dividido por qualquer coisa vai dar zero. Então, eu vou ter aqui, ó, k mais 2 igual a zero. Eu não estou querendo o valor de k? Passo esse 2 que está positivo para o outro lado do sinal de igual. Então, quando eu passar ele para cá, ele vai vir com sinal de menos, né? Então, k tem que ser igual a menos 2. Vamos ver se realmente é isso? Se isso funciona? Se k for igual a menos 2, né? E eu trocar k aqui por menos 2, como é que vai ficar? Menos 2 mais 2 vai dar 0. 0 vezes x ao quadrado, ó, 0 vezes x ao quadrado vai dar 0. Vai sobrar o quê? Menos 3x mais 5. Aí eu tenho uma função do primeiro grau, porque disso daqui vai resultar apenas isso aqui, ó. Ó, vai resultar só isso. Então, a função vai ficar y igual a menos 3x mais 5. Aí você pode perceber que tem aqui o 1zinho, portanto, uma função do primeiro grau, onde o meu a é menos 3 e o meu b é 5. Entendido? Beleza. Vamos então para o nosso segundo exercício. Aqui diz o seguinte: sendo y igual 17 menos, entre parênteses, 3k menos 6, que multiplica x, uma função crescente, qual o valor de k? Né? Eu tenho k ali dentro do parênteses, ele quer saber qual é o valor de k.
Isso aqui é uma função do primeiro grau? Isso aqui é uma função do primeiro grau. Veja que aqui eu tenho o expoente do x ali igual a 1, né? E tenho um termo independente ali. Só está com a ordem trocada. Então você pode até colocar na ordem para ficar mais bonitinho. Y igual menos 3k menos 6 mais... Opa, faltou um detalhezinho. Faltou o x aqui. X mais 17. Ele está dizendo que a função é crescente, ele quer saber o valor de x. Então, quando é que uma função do primeiro grau ela é crescente? Ela é crescente quando o termo que vem acompanhando o x, deixa eu ver aqui, quando o termo que vem acompanhando o x é positivo, ou seja, é maior do que zero, né? Então, se eu tenho aqui y igual 2x mais 4, quem é que está acompanhando o x aqui? É o 2. O 2 não é positivo? É positivo. Então, aqui eu tenho uma função crescente. Por outro lado, se eu tiver y igual a menos 4x menos 2, eu tenho um coeficiente angular, ou seja, o meu a, né, ele é negativo. Se é negativo, ele é menor do que zero. E, portanto, eu tenho aqui uma função do primeiro grau decrescente. Por quê? Porque o elemento que acompanha a variável, o meu a, ele é menor do que zero. Meu coeficiente angular é menor do que zero. Aqui em cima é crescente, porque o meu coeficiente angular, o a, ele é positivo. Então aqui, para que isso aqui seja crescente, o meu 3k, né, ó, isso aqui, o meu a, né, o meu a é o que vem multiplicando o x, certo? O que vem multiplicando o x? Menos 3k menos 6. Isso aqui tem que ser o quê? Crescente. Se isso aqui a função é crescente, então isso aqui tem que ser maior do que zero. Então é assim que a gente vai colocar, ó. Menos 3k menos 6 tem que ser maior do que zero. Aí a gente vai brincar com isso aqui, né? Tira o parênteses aqui, né? Lá foi só um exemplo, a gente pode dispensar, que espaço aqui, né, é precioso. Então, eu tenho, tirando o parênteses, eu vou ficar com menos 3k, menos na frente do parênteses, modifica o sinal do que está dentro. Aqui era 3k, ficou menos 3k. Era menos 6, vai ficar mais 6. Tem que ser maior do que zero. Dando sequência, né? Eu tenho 3k negativo. Tenho o sinal de desigualdade. Pego esse 3k que está negativo e passo para o outro lado. Então eu vou ficar com 6 maior do que 3k. Ok? O 3 não está aqui, ó, multiplicando o k. Então, se eu passar para o outro lado, ele vai passar fazendo a função inversa do que ele está fazendo aqui. Então, eu vou ficar com 6. Estava multiplicando, então ele vai passar para o outro lado, dividindo. 6 dividido por 3 tem que ser maior do que k. 6 dividido por 3 dá 2, certo? Então, 2 tem que ser maior do que k. Ora, dizer que 2 é maior do que k, então eu estou admitindo que o meu k é menor do que 2. Então, está aqui. K menor do que 2. K tem que ser menor do que 2. Para quê? Né? Para que a função seja crescente. Ok?
K tem que ser menor do que 2. Por quê? Porque se K for igual a 2, o que acontece? Se K for igual a 2, eu vou ter 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. 0 vezes x, sumiu o x. Então já não tenho mais uma função do primeiro grau. Se K for igual a 3, se for maior do que 2, 3 vezes 3, 9. 9 menos 6, 3. Com o sinal negativo aqui, eu vou ficar com menos 3x. Então o meu coeficiente angular, o meu A vai ser negativo. Negativo não vai ser crescente. Ok? Então o meu K tem que ser menor do que 2. Beleza, né? Terceiro exercício é um problema, né? Ou seja, depende de leitura. Tem que ler e tentar entender o que é que o problema está falando para mim, né? Está falando para você. Então, na produção de uma indústria, tem um custo fixo, né? Na produção de peças, uma indústria tem um custo fixo de R$ 8,00. Então, qualquer peça que essa indústria produza tem um custo fixo. Esse custo não muda, R$ 8,00. Mais um custo variável de 50 centavos por peça produzida. Então, cada peça produzida vai ter um custo fixo de R$ 8,00, mais uma parte variável de 50 centavos por cada peça, né? O que o exercício quer? Ele quer saber o valor X do número de peças produzidas, né? Então, vamos ver aqui. Sendo X o número de peças produzidas, escreva a lei da função. Então, ele quer a lei da função. O que é a lei da função? F de x igual a x mais b. Essa é a lei da função, a lei genérica de uma função, né? F de x ou y é igual a x mais b. Então, ele quer a lei da função que fornece o custo total de x peças produzidas. Então, a gente sabe que o custo total, ele é composto de duas partes, como o próprio exercício diz. Uma parte fixa e uma parte variável, ok? Então, meu custo total, né, vai depender, né? Então, o meu custo total é em função, olha aí a função, né, a dependência, o custo total depende de uma parte fixa mais uma parte variável. Então, uma função, se isso daqui, se o custo total é uma função, então você já pode colocar aqui, ó, f de x. O custo total depende, né? Toda função é uma dependência, né? Como uma corrida de táxi que você pega. Quanto é que você vai pagar? Depende, né? Depende da distância que o carro vai percorrer, não é isso? Então, é uma função, ela é uma dependência. O custo total, ele depende de quê? De uma parte fixa e uma parte variável. Então, essa parte variável, né, ele diz que é 50 centavos por peça produzida. Então, 0,50, né, por peça produzida. X peças, não é isso? Custo total de X peças produzidas. Então, 50 centavos por peça, mais o quê? Mais o custo fixo. Qual é o custo fixo? 8. Então, tá aí. F de x igual 0,50 vezes meio mais 8. Ou, né, 0,50 você sabe que é 50 sobre 100, não é isso? 50 sobre 100, né? 50 sobre 100, você cortando os zeros, você tem 5 sobre 10, depois dividindo por 5 em cima e dividindo por 5 embaixo, você vai ter 1 sobre 2. Então, 50 é igual a 1 sobre 2, né? Ou seja, 1 dividido por 2, lembra do real, né? 50 centavos é igual a R$1 dividido por 2. Então,
aqui vai ser f de x igual a 0,50 vezes x mais 8, ou f de x, ou y até, igual a meio vezes x mais 8. Ou até ainda, se você quiser, esse meio vezes x, você pode colocar direto x sobre 2 mais 8, né? Porque quando você multiplica x por meio, x vezes 1x vai ficar x sobre 2 mais 8. Então, a lei da função que ele procura é f de x igual a meio x mais 8, ou y igual a meio x mais 8. Só um instantinho que eu já volto com mais alguns exercícios interessantes. Então, pessoal, vamos lá, vamos continuar aqui, que a batalha tá gostosa, tá legal, né? Terminando aqui a questão número 3, ainda tinha uma letra B, né, que é para calcular o custo de 100 peças. Vocês lembram que a gente verificou, né, o custo de produção de X peças, de maneira genérica, né, que tinha um custo fixo de R$ 8,00 e um custo variável de 50 centavos por peça. Então, analisando aqui, ele quer saber o quê? Ele quer saber o custo de 100 peças, né? Quanto custa produzir 100 peças. A gente já tem aqui, né, a lei da função, né, o custo total. Então, y igual a meio vezes x mais 8. Então, é só pegar e substituir o x por 100. Então, né, y ou f de x. No caso, o f de x seria f de 100, certo? Y ou f de x, no caso f de 100, né, custo de 100 peças, vai ser igual meio vezes 100 mais 8. Então, meio vezes 100, né? Esse 100 vai multiplicar o 1, certo? E vai ficar 100 dividido por 2. Então, y ou f de x, né, igual 100, que multiplicou 1, ficou 100, dividido por 2, mais 8. Professor, vou ter que igualar denominador? Não precisa. Por quê? 100 dividido por 2, dá para fazer a divisão direto, não é isso? 100 dividido por 2 igual a 50. Então, o seu y, ou f de 100, perceba que eu estou variando entre y e f de x para que você se acostume a entender que f de x e y é a mesma coisa. Então, y ou f de 100, o custo de 100 peças, é igual a 100 dividido por 2, 50, mais 8. Então, o custo de 100 peças vai custar, R cifrão, R$58. Não é isso? Então tá aí, ó. Custo de 100 peças, R$58, ok? A questão número 4 é o seguinte, temos, né, sendo uma função de R em R, né, uma função de domínio real, né, e contradomínio real, tal que a função é do primeiro grau, f de x igual a ax mais b, né, determine a lei da função, sabendo que f de 3 igual a 4 e f de menos 1 igual a 2. O que quer dizer f de 3 igual a 4? Quer dizer que quando o x assumir o valor de 3, né, a imagem, ou o y, vai ser igual a 4, ok? Quando f de x quando x for igual a 3, f de x igual a 4. Quando x for menos 1, f de x vai ser igual a 2.
ou quando x for igual a menos 1, y vai ser igual a 2, tá? Então aqui eu coloquei f de x igual a x mais b em azul, f de x igual a x mais b em vermelho. Para quê? Eu vou substituir aqui o x quando ele for 3, e aqui em vermelho eu vou substituir o x quando ele for menos 1, ok? Para quê? Para que eu possa encontrar a lei da função, que é o que ele está querendo saber. Ele quer saber a lei da função. Então, vamos fazer aqui as devidas substituições. F de x. Então, eu vou ter aqui, ó, f de 3 igual a A vezes x. Estou substituindo x por 3. Então, substituir x por 3 mais b. Aqui eu tenho f de menos 1. Então, eu vou trocar x por menos 1. F de menos 1. Vou trocar o x por menos 1. A vezes menos 1 mais b. Aqui, f de 3 igual 3a mais b, né? Sem problema, né? Ó, f de 3 igual 3 vezes a, ou a vezes 3, mais b. F de menos 1 igual menos a, né? A vezes menos 1, menos a, mais b. Então, f de 3 vale quanto? F de 3 vale 4. Então, se f de 3 vale 4, ó, eu vou pegar esse valor e vou colocar aqui. 4. Igual a 3a mais b. Primeira equação, né? E aqui eu vou pegar f de menos 1 vale quanto? F de menos 1 vale 2. Então aqui eu vou colocar 2 menos 1 vezes a, menos a, mais b. Então eu tenho minha segunda equação. Equação 1, equação 2. A gente tem, então, um sistema de equações do primeiro grau. Então, aqui, ó. A primeira equação, 3a mais b igual a 4. Mudou alguma coisa? Não. Só está em posição diferente. Tá? Troquei o 3a, passei para lá, e o 4 passei para cá. Não precisa mexer com o sinal, porque eu não mexi em nada, né? Então, 3a mais b é igual a 4. A mesma coisa está escrito aqui. 3a mais b igual a 4. Aqui eu tenho menos a mais b igual a 2. Então, eu vou passar para cá. Menos a mais b igual a 2. Então, para eu resolver esse sistemazinho de equação aqui, eu vou fazer o método da soma, ok? Mas se eu somar 3a menos a, vou ficar com 2a. Somar b mais b, eu vou ficar com 2b. Eu vou continuar com duas incógnitas. E eu tenho que eliminar uma delas para que eu possa encontrar o valor, né, o de a e o valor de b, para depois, então, montar a lei da função, certo? Então, para eu eliminar uma dessas duas letras aqui, eu vou pegar o que é mais fácil para mim. Veja que eu tenho b em cima e tenho b embaixo. Se um deles for negativo, eu vou sumir com b, certo? Então, qual é a opção? Eu vou pegar essa equação aqui de baixo, poderia ser a de cima, mas tudo bem. Eu vou pegar essa daqui e vou multiplicar por menos 1. Toda
toda a minha equação. Ou seja, eu vou multiplicar menos A por menos 1, o B por menos 1 e o 2 por menos 1. E vou ficar com uma nova equação, mas é equivalente, ok? Então eu vou ficar assim, ó. 3A mais B não mudou porque eu não fiz nada com ela. Então, ó. Três A mais B igual a 4. Agora aqui, ó, vou multiplicar. Menos A vezes menos 1 vai ficar igual a A. B vezes menos 1 menos B. Menos 1 vezes 2, menos 2. Então, eu cheguei aonde eu queria. Eu vou conseguir eliminar uma dessas letras, né? No caso, eu vou eliminar o B, né? 3A mais A, 4A. B menos B, né? Então, ó, 0. 4 menos 2, 2. Então, meu A, 4A igual a 2. Se eu quero o valor de A, ó, 4A mais 0 é 4A, certo? Então, 4A igual a 2. Então, A igual 2 dividido por 4. A igual a meio, certo? 2 sobre 4, dividir 2, dividido 2 por 2, 1, 4 dividido por 2, 2. Então, A igual a meio. Se eu já tenho o valor de A, é fácil agora achar o valor de B. Eu não tenho aqui, ó, A menos B igual a menos 2? Posso trocar aqui, posso trocar menos A mais B igual a 2. Tanto faz. 3A mais B igual a 4. Posso pegar qualquer uma delas. Vou pegar aqui A menos B igual a menos 2. A menos B. Não. É isso mesmo. A menos B menos 2. O A vale meio. Então, meio menos B igual